Olá, eu sou o professor Adriano Marcos Rodrigues Figueiredo. Estamos aqui para falar sobre séries temporais. Hoje nós vamos começar com uma dica, né, uma sugestão entre várias possibilidades que vocês têm para trabalhar com o R no RStudio. Então, os passos básicos aqui nós temos, primeiro, instale o R, depois instale o RStudio e depois vamos trabalhar com os pacotes. Essa é a regra básica. Precisamos primeiro o R, porque o RStudio vai identificar onde está o seu R e depois você pode seguir instalando os pacotes. Eu deixo aqui para vocês um exemplo. Esse vídeo foi gravado há algum tempo atrás, mas ele traz algumas dicas interessantes aqui para vocês poderem desenvolver essas instalações com mais detalhe. Então, a instalação do R, você vai entrar aqui nesse site do CRAN, que é o projeto original do R, oficial, e se você entrar aqui nesse link, ele deve apontar direto para a tela de download, tá? Onde você vai então clicar, vai baixar o arquivo de instalação e vai executar esse arquivo de instalação. Bom, na instalação do R, ele vai te fazer algumas perguntas, né? Então, se você quer o idioma português brasileiro, isso pode ser interessante você colocar no seu idioma, porque algumas mensagens que aparecem, mensagens de erro, quando você está executando o script, eles vão também sair no seu idioma lá dentro do RStudio. Algumas, tá certo? A maioria é em inglês, mas ele alguma coisa você pode trabalhar em português, tá certo? Não mexam aqui nas outras janelas, sempre você vai clicando em próximo, né? Próximo e ok. E isso vai garantir com que ele tenha uma instalação padrão, tá certo? A menos que você saiba muito bem o que você está fazendo em termos de instalação, senão você não altere, tá certo? Senão você simplesmente aceite a padrão. Uma vez instalado, você vai encontrar essa tela aqui. Você vai abrir o arquivo, né, o programa do R. Essa é a tela inicial que deve indicar que tudo foi instalado perfeitamente. Se você tiver dúvida, você acessa aí novamente, assiste novamente o vídeo que a gente colocou aí no YouTube, ok? A mesma coisa nós teremos aí para a instalação do RStudio, tá? Você também, no mesmo vídeo que eu coloquei ali no slide anterior, você vai então seguir as instruções, né? Aqui esse link, você vai apontar aqui, se você tiver com Windows, vai baixar esse arquivo, e essa versão é a versão livre. Funciona super bem a versão livre, a menos que você esteja em uma empresa, você vai conseguir resolver praticamente tudo com a versão livre. Uma vez aberto o RStudio, você tem essa tela inicial. Ela tem o que a gente pode dizer 4 áreas. Essa área aqui é onde ficam os scripts do seu projeto. Aqui o console, ele vai aparecer então os códigos, aqui aparece o código como script, aqui vai aparecer o código para você executar, é o lugar onde fica o cursor, tá certo? Aqui você tem o ambiente, né, onde vão aparecer os objetos, as funções, o histórico. Você tem a opção aqui, dentro do environment, você tem a opção legal aqui de import dataset. As funções carregadas vão estar aqui. Nessa outra janela você tem os arquivos que estão dentro do seu projeto, do seu diretório de trabalho, os plots, os pacotes e assim sucessivamente. Algumas dificuldades que a gente ressalta para vocês são que quando você estiver instalando o R, tome cuidado, porque cada nova instalação tem um caminho. Eles são instalados, o que eu diria, lado a lado, ou seja, cada versão vai ter o seu caminho, vai ser uma nova instalação.
Então, é natural que ao longo de algum tempo você tenha 3, 4, 5, 8 versões diferentes de R, o que não acontece com o RStudio. O RStudio ele é uma versão sobreposta à outra. E o RStudio vai tentar buscar a última versão do R. Por que que você pode querer ficar com mais de uma versão de R? Porque às vezes o pacote roda bem em uma versão e não roda bem na outra versão. Então, às vezes você vai pedir para o RStudio redirecionar para uma versão específica de R que você deseja, ok? Mas a rigor, trabalhe com a última versão, sempre a mais atualizada, você vai ter mais chance de que dê tudo certo. Então, a gente tem a alternativa de trabalhar diretamente no R, ou trabalhar com o R usando o RStudio, ou ainda trabalhar com o R usando o Blue Sky Statistics, ou ainda podemos pensar usando um emulador, emulando o R dentro de outro software, como o Gretel, eViews, Stata, SPSS, SAS, etc. Praticamente todos os grandes softwares hoje usam emuladores para chamar o R se for necessário, né? Então, você pode trabalhar com Python dentro do R, assim como você pode puxar o R no Python, né? Então, você consegue trabalhar com eViews e puxar rotinas do R. Então, você tem hoje um interrelacionamento muito grande entre os diferentes softwares e aí cabe a você achar qual que é o melhor para você. Bom, uma vez instalado aí o R e o RStudio, né, você vai precisar de pacotes, as chamadas libraries, ou então o que seria similar em outros programas como módulos, tá certo? Então você vai ter um módulo, um pacote para time series, um pacote para você rodar mapas, para fazer gráficos e assim sucessivamente. O pacote ele é interessante porque ele traz um conjunto de comandos prontos, tá certo? Onde facilitará então a sua vida, tá certo? Esses comandos prontos eles vão facilitar a sua vida. Alguns já vêm na base do R, outros você vai ter que instalar e depois carregar. Nós vamos explicar isso aí direitinho na medida que formos dando andamento aí no curso. Tá certo? Uma visualização dos pacotes você pode ver aqui nesse CRAN Task View Time Series Analysis, né? Nesse endereço você tem uma ideia dos pacotes que existem aí para o R, para a parte de séries temporais, ok? Então, a gente vai mostrar aqui rapidamente. Para instalar os pacotes, você vai precisar de um repositório de onde o RStudio vai buscar os pacotes. Se você não mexer em nada, a instalação padrão vai te direcionar para o espelho padrão, que é do RStudio Global. Caso contrário, ele vai te perguntar qual é o espelho, qual é o mirror que você quer. Tá certo? Esse mirror você pode alterar indo aqui em Tools, Global Options, e aí você vai buscar a parte de Packages e vai escolher esse mirror. Então aqui, quando você entrou naquele Tools lá, ele vai estar escrito aqui Packages, e aí ele vai abrir essa opção, essa janela, para você escolher. O padrão estará aqui, Global, CDN, RStudio. Se você quiser alterar, por exemplo, aqui eu selecionei a Universidade Federal do Paraná. Por que que eu gostaria de selecionar outro local? Porque às vezes a conexão pode ser mais rápida. Hoje estamos aí com conexões bem melhores, né? Mas antigamente a gente tinha muito esse problema de ter que pegar um repositório próximo de onde estávamos. Hoje em dia isso é menos problemático, mas caso você necessite aí um repositório mais estável, de repente um repositório está com alguma dificuldade para conexão, você consegue alterar, dar OK, apply, OK, pronto, você vai ter o seu mirror e toda vez que você puxar um pacote, pedir para instalar, ele vai buscar de lá, ok? Então, a gente tem então aqui os passos básicos, você vai abrir o RStudio quando você quiser trabalhar.
você não vai abrir o R, você vai abrir o RStudio. O RStudio vai puxar o R automaticamente, então você não precisa abrir o R, você vai trabalhar só com o RStudio, tá certo? E a recomendação nossa é que sempre você crie um novo projeto. Então, File, New Project, e aí você vai poder dar o nome para esse projeto. Você vai poder indicar o local onde você quer instalar esse projeto e todos os arquivos ficarão ali concentrados, né? O script, os arquivos de dados, se você quiser, você pode deixar ali junto, é recomendável isso. O Markdown, se você for trabalhar com arquivos de relatórios, de Markdown, se você gerar saídas de PDF, de Word ou qualquer coisa assim, né? Imagens, GIF, JPG, você pode colocar tudo nesse mesmo diretório, que é o arquivo de projeto. Você vai encontrar mais informações dessas aqui nesse link do YouTube, onde eu faço também uma descrição. É um pouco antigo, mas ele dá uma descrição bastante razoável de como você vai trabalhar aí essa criação do novo projeto. Bom, então, uma vez que você tenha decidido criar um novo diretório, né, um novo projeto, File, New Project, aí ele vai abrir essa janela, tá certo? Onde ele te pergunta se você quer um diretório novo ou um diretório existente ou uma versão de controle. Aqui seria o caso de você estar desenvolvendo diferentes versões. Novo diretório, ele vai abrir uma pasta nova, ele vai criar uma pasta nova, tá certo? Diretório existente, ele está pressupondo que você já tem uma pasta e aí você vai usar, ele vai criar dentro daquela pasta. Então você pode, você vai clicar aqui onde você quer, ele vai abrir uma possibilidade de você escolher se você quer um projeto vazio, tá certo? Ou se você quer um pacote ou uma aplicação Shiny. Nós vamos agora, para este momento, trabalhar com um projeto vazio. Então aqui ele vai abrir a opção, se você pôs novo diretório, ele vai abrir a opção para escolher o diretório e o projeto vai ser subdiretório deste outro, tá certo? Então onde vai ter o caminho do seu projeto. Se você escolheu Existing Directory, ele vai simplesmente te perguntar o nome do projeto, tá certo? E aí Create Project e ele vai criar uma nova pasta onde estarão os arquivos para vocês. Então, se vocês criaram um novo diretório, ele vai aparecer aqui em cima o nome desse diretório que foi criado. Aqui também, nesse cantinho da tela do RStudio, vai aparecer. E você vai ter também o caminho aqui, logo abaixo dessas abinhas, ele vai estar aqui qual é o diretório. Ele automaticamente vai criar um objeto chamado, um arquivinho chamado o nome do projeto que você deu ali atrás com a extensão rproj. Então é o arquivo de projeto onde ele vai entender que é para chamar aquele diretório. É bastante interessante isso porque aí você vai abrir o projeto já com aquele nome ali. Ele vai então já te facilitar na geração de outros objetos, outras saídas já direto naquele local, né? Então aqui a gente vai ter a janela para os scripts, a gente já mostrou essa tela aqui, os 4 quadrantes, eu chamo assim. Aqui o local do console, onde tem então a execução. Aqui nesse ambiente, como fala, ó, environment, você vai ter aqui o nome dos objetos que estão na memória, as funções que estiverem na memória também vão aparecer aqui, o nome delas, e aqui os arquivos, os plots, os pacotes, uma tela para help, se você pedir o help aqui no console, ela vai exibir aqui, e o viewer, caso a saída esteja para o viewer, caso contrário, ela pode sair aqui ou aqui no console. Então, o viewer vai ser chamado dependendo da execução, dependendo da função e do pacote. Uma recomendação que nós fazemos, né, para muitos aí que trabalham com Excel, pode ficar mais fácil essa orientação. Outros gostam de trabalhar com TXT, com CSV, principalmente quando temos bases de dados grandes. E o arquivo, então, Excel, XLS, ou na versão mais recente, XLSX, você tem, então, como chamar
esse arquivo do Excel para dentro do RStudio. Eu recomendo fortemente que vocês coloquem esse arquivo Excel, onde tem os dados, aqui dentro do diretório de trabalho. Bom, não é exatamente colocar aqui. Você vai ter que entrar lá no Windows Explorer, copiar o arquivo onde ele está e colocar dentro do seu diretório de trabalho. Então, feito isso, ele vai aparecer aqui embaixo e aí você pode fazer a chamada desse arquivo a partir aqui, clicando em cima desse nome do XLSX, ele vai abrir uma janela, importar arquivo e você pode ver de lá. Recomendo sempre que sejam simples, ou seja, se possível, deixe o seu arquivo de Excel simples, sem muita formatação. Se você tiver facilidade, deixa configurado para decimal como ponto e separador de milhar como vírgula, o formato americano. Se você tiver facilidade com isso, senão o RStudio vai te ajudar, ele vai te dar opções para você configurar certinho, mas tomem cuidado com isso, ok? E aí, então, essa é a nossa recomendação. Você copia e cola o arquivo dentro do diretório de trabalho, ele vai aparecer aqui. Nós faremos isso em alguns exercícios para deixar isso mais cômodo para vocês. Então, depois que você fez isso, puxe um script para você ajustar. Né? O R é uma lógica de projeto aberto, então a lógica é trabalhar sobre algo que outros já fizeram, e com isso a gente vai aperfeiçoando, tá certo? Eu vou colocar scripts dentro dos meus códigos para que vocês tenham aí uma base, um modelo para rodar aquilo que eu estou trabalhando. Mas eu não aprendi do zero, tá certo? Eu não aprendi do nada. Eu também aproveitei o material, por exemplo, aquele livro do Hindman e Athanasopoulos, né? o FPP2, que é bastante interessante, ou o FPP3, tanto faz, você pode usar a última versão se você preferir. Então, a gente tem tipicamente esses formatos aqui, ou seja, o RData é um arquivo onde ele vai armazenar os dados, os objetos, os dados, os formatos que você criou, ele vai guardar tudo aqui dentro. O History, RHistory, ele te dá o log, né, o rastreamento dos comandos que você usou, de todos, inclusive das coisas erradas que você fez, ele vai aparecer aqui. O script, ele tem extensão .r, o proj, né, o projeto, extensão rproj, e aqui é o nosso XLS. Nesse caso aí, um XLS de um exemplo do Gujarat, ok? Então, uma vez que você tenha um script, você puxou esse script de algum lugar, você salva ele no seu diretório de trabalho, tá certo? Você vai aqui, File, Save As, e você coloca aqui no local onde você quiser. Mas eu recomendo fortemente que você trabalhe com o diretório de trabalho, porque fica tudo ali dentro do mesmo local. Bom, feito isso, o que vocês vão fazer é ajustar o script. Então, por exemplo, vamos imaginar que o script que você trouxe, que você puxou, você tem ali y,x1 e x2 e você quer esses nomes. Bom, então, se as suas variáveis têm nomes diferentes daquele script, você vai ter que alterar e lógico, vai ter que alterar em toda a sequência, em todo lugar que aparecer y, você vai ter que mudar, por exemplo, para PIB. Onde estava aparecendo x1, você vai ter que mudar para m1 e toda a sequência que você estiver fazendo. Então, isso é necessário, tem que ter esse cuidado. Nós vamos fazer alguns exercícios aí e isso ficará mais claro para o entendimento de vocês. Ok? Eu vou conduzir o próximo vídeo, né, a partir de um exemplo. Tá? Esse aqui vai ser então o nosso próximo exemplo. Consumo do varejo de São Paulo. Eu extraí isso do livro do Moretin, do livro de séries temporais, do professor Moretin, da USP. E tem aqui uma descrição neste post do Arpubs. Tem a descrição de tudo que nós vamos fazer no próximo vídeo. Basicamente, eu posso dizer para vocês,
são 3 lógicas possíveis. Uma técnica que é a simples, Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar, ou seja, você copia o código de algum lugar e coloca no seu script, tá certo? E aí ajusta. A outra forma é você extrair do rpubs, né, do rpubs, o código, né? E existe este pacotinho muito legal, rpubs, esse pacote aqui, ele permite essa extração do código a partir do post do rpubs, que fica bastante cômodo, prático e tal. E de outra forma você tem como ler o code, né? Em alguns posts você tem a opção de download do código ou download do script, né? Ou ainda o code de Markdown, que é um formato onde você tem texto combinado com blocos de códigos, os chamados chunks, né? Então são opções que você tem de agilizar o processo de obtenção do script e atualização do script. Hoje nós temos aí também as plataformas, os repositórios tipo GitHub, GitLab, onde você consegue hospedar os arquivos de códigos. Então eu recomendo fortemente, é uma forma bastante interessante de você trabalhar com esses códigos, ok? Bom, pessoal, o que eu tinha por hora é isso, tá certo? Se você puder, tiver interesse, quiser ajudar a gente, buy me a coffee, né? Isso aí a gente coloca aí, não é obrigação de ninguém, mas vocês sabem que tudo leva um tempo, a gente tem um dispêndio de energia e a intenção nossa é colocar mais e mais códigos em português para vocês, libertos, livres, sem restrições, ok? Um forte abraço, ficamos por aqui.